Desde o primeiro dia da faculdade, eu me dediquei muito ao estudo. Até porque eu tinha esse sonho de serviço público, então desde então eu já comecei a estudar. Isso me deu uma bagagem muito boa. Nessa época, a minha base de estudos era doutrina, né? Tô falando de uma época que a gente não tinha outros instrumentos. Não se tinha rede social, não se tinha infoprodutos. Então, no início da minha carreira, basicamente, o meu estudo foi doutrina. Isso, embora me gerou uma bagagem técnica muito boa, ao mesmo tempo me gerava um anseio por prática, né? Então eu estudava livros, estudava doutrinas e isso foi muito bom para mim, mas eu tinha muita dificuldade de saber onde que eu vou aprender a prática, né? E aí eu fiz um estágio no Tribunal de Justiça, ali eu comecei a enxergar no campo de vista material que eu lia nos livros, então eu vi um processo pela primeira vez, não sei se as pessoas daqui que estão me ouvindo já viram, mas o processo tinha capa, né, e quando tinha alguma ação conexa, amarrava um barbante, né, então, mas ali eu vi um processo do início, sendo conduzido, meio, fim, né, então ali eu tive um primeiro contato com prática, e aí eu fui para o escritório e a prática veio acontecendo. Hoje, né, o que eu falo hoje te respondendo sobre o que eu estudo para ter uma bagagem maior. Eu continuo estudando doutrinas, acho que até hoje tem doutrinas bem mais práticas do que se tinha antigamente. Hoje os doutrinadores têm um viés de falar um pouco da prática, porque sabem dessa dificuldade que era das faculdades. E hoje eu tento estudar muito questões interdisciplinares com o direito, né? Como eu até então, quando eu me tornei advogado, eu não tinha nem amigo empresário. Não tinha familiar e não tinha amigo. E aí eu tinha uma dificuldade de entender o meu cliente. Aí eu falei, poxa, como que eu vou entender meu cliente? Eu comecei a estudar gestão, comecei a estudar economia, eu comecei a estudar algumas características do meu cliente, não necessariamente do direito. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi o tanto que isso agregava com o meu conhecimento do direito. Quando eu estudava gestão, o meu societário era potencializado. Quando eu estudava economia, o meu societário era potencializado. Então, uma dica que eu sempre dou para os advogados que estão começando é transcenda também ao direito, sabe? Assim, tente entender um pouco a prática do seu cliente. Eu estou falando de empresário, mas às vezes tem alguém que... eu vou dar um exemplo de um sócio meu, que ele atua no direito ambiental e ele é engenheiro agrônomo, porque ele não deixou de ser. Isso faz uma diferença técnica pro jurídico muito grande. Ele entende, né, da parte técnica. Ele entende a parte técnica, então ele sabe aplicar a lei de um modo mais coerente com aquilo, né? E aí, onde buscar isso? Eu acho que, por exemplo, a CEP é um excelente exemplo disso. E aqui não é nem um jabá nem nada, é de fato uma exposição do que eu acho que é real. Eu acho que hoje as redes sociais, ela facilitou uma coisa que eu buscava fazer muito na minha faculdade. Na minha faculdade eu buscava conversar muito com professores que eu admirava. Então, hoje eu tenho a felicidade de ser sócio de dois deles, o Lúcio Flávio e o Marco César. Todo final da aula, eu sentava, eu enchia o saco mesmo deles e ficava ali com eles falando assim, olha, me fala como que eu tenho cliente? Como que vocês têm cliente? Como que vocês chegam até um cliente? E eu ficava tentando sugar isso deles, né? E com a paciência que eles têm, eles sempre estavam dispostos ali a trocar essa ideia. Era o que eu tinha para saber o que eu fazia da prática, como que eu poderia ser um advogado. Hoje a rede social, ela torna isso muito mais fácil. E rápido. E rápido. Então, assim, eu falei das mentorias que vocês têm. Poxa, quando a gente está ali ouvindo alguém que está no lugar que eu quero estar, chegar, falando como chegou, ele tá te dando ali um roteiro mesmo dessa viagem, né? O que essa pessoa fez? Como é que é o bastidor dela? Porque senão a gente fica vendo um advogado que está lá na frente e acha assim, foi fácil chegar até lá. Não, peraí. O que ele fez? Quais foram as estratégias que ele teve? Né? Então, hoje eu realmente acho que, por exemplo, um exemplo de vocês é um material de estudo muito grande, né? Para que a pessoa saiba se ela quer advogar, como chegar até lá. Ela quer advogar no direito societário? Vamos fazer um curso de direito societário com bons profissionais. E aí é o cuidado que eu sempre falo. A rede social é excelente? Mas tenham cuidado. Tenham cuidado com as suas referências. Tem muito advogado de rede social que não tem experiência nenhuma, né? É mais um marqueteiro do que advogado. Mais um marqueteiro. E aí vai te vender um curso
de uma experiência que ele próprio não tem, né? Então, tomem muito cuidado quando a gente vai fazer um curso online, um curso presencial, o que quer que seja, de entender quem é aquele profissional, entender o que ele já fez, se ele de fato é testado. Porque tem muito advogado de Instagram, de rede social, que te vende curso sem o conteúdo, né? Que você não tem a qualidade para entender se aquele conteúdo tem experiência prática ou não. Daí é para você procurar boas instituições que vai te apresentar isso. Então, te falando um pouco do que eu hoje faço de estudo, é isso. E eu faço isso até hoje.